espera. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias 18 para a glória de Jesus. Amém? Glória, glória, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Tem alguns vasos espalhados ali pela igreja. Não sei se os irmãos perceberam. Tem um prata aqui. Acho que eu vou pôr esse prata mais aqui para vocês verem. Deus tremendo. Está dando para ver aí? Qual o papel aqui não? Glória a Deus. Ventilador? Não vai levar não? Não está desligado. Tem o de ouro, né? De ouro é destaque, né? Bonito, né? De ouro, né? Tem o de cristal. Tá dando para ver o de cristal direitinho? Glória a Deus. Tem o de cristal aqui. Tem mais dois. Aí entre as cadeiras aí. Nós vamos falar deles agora em mesmo nome de Jesus. De barro. Abriu sua Bíblia aí? Glória a Jeremias Deus. 18 para a glória de Jesus. Sim, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai, neste momento quero te entregar essa palavra. Sim, meu Pai. Quero entregar a cada um que entrou aqui nessa noite. Sim, meu Deus. E eu quero pedir ao teu Espírito Santo que esteja neste lugar até o final dessa palavra. Sim, meu Deus. Que toda retaliação do diabo, Sim, meu Pai. Não te toda frieza, toda boca fechada, Sim, meu Deus. o Senhor abre agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todo o coração fechado para a tua palavra, o Senhor abre. Sim, meu Deus. Pai querido, nós entregamos nas tuas mãos porque nós Sim, meu estamos Pai. certos Sim, meu da Deus. nossa vitória. Sim, meu Pai. Eu quero te entregar essa palavra nas tuas mãos. Sim, meu Deus. Pai, que não seja eu, Glória a Deus. mas que seja o teu Espírito Santo a falar aqui nessa Glória a noite Deus. sobre essa palavra. Eu te peço neste momento, entra aqui nessa noite. Abençoa cada um que entrou aqui nessa noite. Sim, meu Deus. Cada vaso que está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Nas mãos. Abençoa cada um, do menor ao maior. Abençoa, Pai. Cuida, Pai, da nossa família que está lá fora. Sim, meu Deus. Abençoa cada um, cada membro da nossa família nessa noite. Sim, meu Pai. Vai de encontro, meu Pai, às minhas filhas neste momento, Pai. Sim, meu Deus. A minha mãe, os meus irmãos. Sim, meu Deus. Abençoa também essa família aqui, Pai. Abençoa o membro de cada um que aqui está aqui dentro deste local. Sim, meu Deus. Agora aqueles que não estão, Senhor, abençoa também, Pai. Porque tu sabe, tu conhece o coração de cada um de nós. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Então vai de encontro agora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Ei, glória a Abre o Deus. seu coração nessa noite. Sim, meu Eu não Deus. quero que você espere nada da Rosilene, porque eu não posso te dar nada. Quem pode te dar é somente o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Glória Deus. a E Deus. Ele está presente nessa noite. Eu creio que a Não tua igreja importa creio, quem Pai. veio e quem não veio. Não importa se a cadeira do seu lado está vazia. O que importa é a presença de Deus. Eita, na glória! nossa vida. Aleluia! A igreja não é as cadeiras. Glória a A Deus! igreja não é as quatro paredes. A igreja somos nós. Glória a Aleluia. Deus. Então o que importa é nós. O que importa aqui somos nós. Sim, Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Ei, glória a Deus. Então não olhe nem para um lado nem para o outro. Olhe somente para o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Não espera nada de mim. Socorro, amém. Porque quem pode aqui é o Senhor. Sim, meu Deus. O grande aqui é Ele, não sou eu. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória é para Ele. Aleluia. Toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Ele é teu Deus neste lugar. Glória a E Deus. nós não somos nada. Mas Ele é tudo neste lugar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra vai dizer assim: louvado seja o nome do Sim, meu Senhor. Deus. Aleluia, Jesus. O livro profético, né, de Jeremias. Jeremias 18, o versículo diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo:
levante-se e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas. Ah, cadê a igreja? Glória a Deus. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas Palavras. Aleluia. Glória a Deus. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que eu barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém. Pode se Aleluia. sentar no seu lugar, glorificando e exaltando Glória, 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 glória. a presença dele é real neste lugar. Deus maravilhoso. É uma palavra muito conhecida, porque todo mundo lê Bíblia, né? Glória a Deus. Então é uma palavra que todo mundo sabe, todo mundo Glorificado é o conhece. teu nome, Deus. Todo mundo sabe. Glória a Deus. Mas Jesus, naquela roda, vamos dizer que aqui nessa noite é a olaria de Deus. Aqui é o pronto-socorro de Deus. Glória a Deus. Para mim e para você. Vamos pôr, por exemplo, eu na roda. E Deus ali amassando-me, tirando da Rosilene toda a pedra, Sim. todo o carrapicho, Tira. todo o lixinho que está no meio daquele barro que sou eu. Porque eu sou o barro, Jesus é o oleiro. E eu ali na roda e ele tirando de mim tudo aquilo que não presta e não provém dele. Glória a Deus. E a roda em movimento dentro aqui da olaria e ele tirando de mim tudo aquilo que não é da vontade dele. E ele com aquelas mãos enormes, poderosas, aquelas mãos que um dia levou cravos na cruz, trabalhando naquela roda e fazendo rosilene. Aí tem uma pedrinha, ele tira, tem mais uma outra pedrinha, ele tira, e ele vai me amassando, ele vai me fazendo, ele vai tratando a minha origem, ele vai tratando o meu caráter, a minha raiz, que pode ser ruim ou boa, ele vai tratando. Glória a Deus. Ele vai tratando dela. Aleluia. Mas, como nós somos fracos, somos falhos, porque forte, certo e fiel é só Jesus. Glória a Deus. Eu, Rosilene aqui, já nem digo ai, eu digo eu digo mas pra que isso, Deus? Por que o Senhor me amassa tanto? Por que o Senhor catuca tanto desse lado e desse lado? Por quê? E eu já não digo mais ai. O certo seria eu dizer ai. Quanto mais Deus me amassa, eu digo ai, Senhor, está doendo desse lado. Ai, Senhor, está doendo desse lado. Quando Ele está tratando o lado esquerdo, está doendo o lado direito. Mas eu, com a minha intrepidez de querer o meu ego bem alto, sou um vaso de ouro. Então eu digo, mas para que isso, Senhor? Para que tanto me amassar? Para que tanta prova? Para que passar por esse vale? Por que isso? Por que aquilo? Aí eu digo só eu tive que dizer ai. Não, mas eu quero ser vaso tal. Então eu não digo mais nem ai. Eu não digo mais ai. Mas eu estou ali na roda sendo preparado. E não é só eu que estou sendo preparada, não. Tem muitos que estão sendo preparados. Glória a E Deus. tira uma pedrinha aqui, tira um carrapicho dali, tira uma graminha que vem no meio do barro
faquinha desse lado, passa a outra faquinha desse lado, puxa uma pedrinha de cá, puxa um outro pedacinho, não sei do que de lá, e Deus vai trabalhando com este vaso na roda. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir essa palavra, porque falou em amassar o barro, dói. Falou em te catucar, dói. A sua ferida arde. Às vezes a ferida já cicatrizou mais ou menos, mas se você catucar, dá uma feridinha de novo. Não é todo mundo que gosta, não. Não é todo mundo que gosta. Mas nessa palavra tem duas palavras-chave para mim, que é a palavra desfonte. Em algumas Bíblias vai estar escrito desfonte, outras vão estar escrito levanta-te. O que Deus está falando nessa noite? Levanta, meu irmão. Levanta, meu irmão. Levantar para quê, pastor? Levanta-te. Deus está falando nessa noite, levanta. São duas condições nessa palavra que eu vejo. É a palavra desfonte ou levanta-te. E a palavra desce. Levanta-te, toma posição. A palavra está dizendo para você, levanta e vai. Se dispõe para Deus. Faz algo para Deus. Seja um vaso notável. Não seja um vaso escondido. Seja um vaso de valor, mas não atrás dos bastidores. E ele deixa também a outra palavra. Desce. Descer fala a humilhação. É você ser humilde para você descer. Para você subir degrau, você tem que continuar, começar desde o primeiro e continuar os degraus subindo até você chegar em cima. Então descer na olaria de Deus, como diz o versículo, desce na casa do oleiro e ele está fazendo a sua obra nas rodas. E como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Agora eu chego aqui, eu vou pregar, é o que eu quero, não é o que eu quero. Eu quero falar outra coisa, eu quero pregar outra coisa, mas Deus vai dizer, é isso que você vai falar. Não, mas aí o vaso que está sentado na cadeira, ele quer ouvir outra coisa, Espírito Santo. Ele não quer ouvir essa palavra, mas você não está aqui para decidir nada, porque quem fala é Deus. Eita glória! Aleluia! Quem fala é Deus. É Ele que fala no nosso meio. Não é eu, não é você que escolhe a palavra. Quem escolhe a palavra e quem abre a boca do profeta é Deus. Glória a Deus. Não adianta, Lucas, eu querer falar algo aqui que Deus não quer que eu fale. Porque Ele não quer que eu fale. Ele quer que eu fale aquilo que Ele me ordenou no meu coração. Aquilo que Ele colocar na minha boca é que vai sair. Não é o que eu quero. Então nessa noite, o versículo 6: então poderei eu fazer de vós como fez este vaso, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa aqui é a casa de Israel. Nós somos os vasos. Jesus é que é o oleiro. É Ele é quem manda. A roda só gira quando Ele põe a mão. A roda só gira com o barro em cima quando Ele põe a mão. Não adianta eu falar, pastor, eu sou a pastora da igreja, a roda vai rodar agora porque eu quero que ela roda. E eu vou colocar aquele barro e vou fazer um vaso dessa maneira. Não, eu não sei fazer, quem sabe. Quem sabe fazer o vaso com excelência é só Ele. Eu não sei fazer, é só Ele que faz. E Ele, quando Ele te criou, quando Ele te formou,
no ventre da sua mãe, foi a mão dele. Foi a mão dele que te criou, que te formou. E ele jogou a forma fora. Ninguém mais consegue fazer uma pessoa como você é. Glória a Deus. Ninguém muda o seu DNA, só ele. Foi ele quem te fez. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí a gente vê por aí fora. Estamos comentando ontem sobre várias coisas, né, pastor? Verdade. Quantos vasos tem por aí? Não tem um nem dois, não, gente. Tem muitos vasos preciosos perdidos por aí. Verdade. Muitos. Você acha que é só um? Tem vários vasos perdidos. Eles nem sabem que eles existem, mas eles estão perdidos por aí. Por quê? Porque em cima do altar só estão os valiosos de ouro, prata. Quem quer se destacar, quem quer estar na mídia, quem quer louvar e aparecer para não sei para quem, quem quer pregar e aparecer não sei para quem. Ah, porque eu prego. Ah, porque eu faço isso. Ah, porque eu sei a Bíblia de cor. Ah, porque eu fiz teologia. Ah, porque eu sou pastor tal. São esses vasos aqui, ó. Esses aqui, ó. Os valiosos. Eles querem ficar no destaque. Eles querem ser os aparecidos. Os mais aparecidos são esses. São os mais aparecidos. Não, eu que mando. É eu que mando aqui. Ah, não, eu sou o segundo pastor, eu também mando. É esses. Não, eu sou da equipe de louvor, eu canto melhor do que todo mundo. Esses aqui, ó. São esses. Ele quer estar bem na frente. Isso quando ele ofusca o pastor da igreja. Ah, eu que sou vaso. Pastor não é vaso, não, eu que sou vaso. O de ouro, de prata, eu que sou. Quem é Jesus, você não é nada. Aleluia. Jesus aqui, você não é nada. Você é simplesmente um vaso. E ai de você se você não deixar Deus trabalhar na sua vida. Aleluia. Agora, como eu disse, tem muitos vasos perdidos por aí. Tem um aqui, ó, perdido, que é uma porcelana. Ninguém dá valor. É bonito. É bonito de porcelana, mas ninguém dá valor. Porcelaninha. Às vezes as coisinhas sérias que eu não quero, eu jogo lá dentro. Guardar lá. Só serve de enfeite. Só serve para enfeitar a cristaleira ou o armário da copa, da cozinha. Qualquer lixinho que eu não quero, eu jogo lá dentro. Qual que é o outro? A lá, o de madeira. Vale nada. Se meter fogo nele, ele queima por inteiro. Porque não aguenta nada. Se o pastor falar um ar com ele, ele já desmancha todo, sai a casca, sai abrindo todinho, parecendo um machado, cortou ele. E tem mais um perdido por aí afora aí. Esses são os vasos mais humildes. E Deus usa de maneira sobrenatural e eles nem percebem. Eles nem sabem que são usados por Deus, perdidos igual estão todos aqui. Porque tem um aqui de porcelana. A igreja pode estar lotada, abarrotada de gente. Mas se ele estiver glorificando aqui, ó, ele está glorificando de verdade. Aleluia. Aleluia. Se ele estiver pedindo algo a Deus aqui, no cantinho, ele está pedindo de verdade. O coração dele está voltado para o trono da glória. Porque ele não está lá em cima do altar destacando, não. Eu sou tal. É eu que sou tal. Eu revelo a identidade. Eu faço isso, eu faço aquilo. Está lá em cima do altar. Os humildezinhos estão cá embaixo. De madeira está lá, clamando a Deus. Pedindo a misericórdia de Deus. E Deus ouve a oração dele. Porque ele está cá embaixo, buscando a presença de Deus. E nessa noite, você é vaso? Ou você é simplesmente mais um que está perdido no meio da multidão, então até mesmo em cima do altar? Nessa hora todo mundo fica assim, ó: Senhor, que vaso que sou eu? Eu sou de prata, sou de ouro, eu quero ser esse aqui, ó, está bem escondido. Ninguém dá nada por ele, ninguém. Nada, ninguém dá nada por ele. Ele é de terra, ele é de barro. Mas esse aguenta a temperatura, ele aguenta fogo, ele aguenta tudo. Eita glória! Oh, aleluia! Sabe quem é esse vaso aqui? É eu e você. Glória a Deus. Este vaso aqui é eu e você, na presença do Altíssimo. Glória a Deus. Pode vir o que for.
for que você está ali, ó, alicerçado na graça de Deus. Pode vir a circunstância que for, você está ali alicerçado na graça. Pode te humilhar, pode pisar em você, pode jogar maldição em você, pode fazer o que quiser com você, mas você é um vaso de barro. Glória a Deus. É o vaso que Jesus fez. Ele te colocou na roda, tirou todos os carpichos, tirou todas as pedras e te fez novamente. E se esse vaso quebrar, ele pode fazer de novo. Ele Aleluia. vai tirar todos os pedacinhos e vai te fazer de novo. Glória a Deus. Mas você tem que querer, né? Você tem que querer. Você tem que dar lugar para Jesus. Você tem que fazer a vontade dele. Não adianta você ficar com o queixo duro. Não adianta você querer ser mais do que ninguém. Não adianta você não falar, não vou fazer isso. Ah, pai, eu não quero saber disso. Se você não obedecer, você vai ficar rachado. É verdade, E Jesus. toda a unção que entrar sobre a sua vida vai descer, você vai perder. Porque não se coloca vinho novo em odre velho e rachado. Aleluia. Óleo, quando desce, tem que ser um vaso novo. E é vaso por excelência. Não glória a adianta Deus. nada você pedir a unção do Espírito Santo para descer em você, se você tem rachadura em todos os cantinhos. É, papai. Deus é fiel. O que adianta? Eu pregar, eu fazer, acontecer? A primeira oportunidade, vou desistir de tudo. Pronto. Eu não sou vaso, não. É desse Vou jeito. ficar lá no cantinho, pronto, acabou. Se Deus te levantou e te fez um vaso na roda, lá no oleiro, te limpou, cuidou de você, porque Ele tem promessa na sua vida. Glória a Deus. Deus tem promessa na vida de cada vaso. Então nessa noite, olha para dentro de você, você é esse vaso de barro. Você aguenta, meu amado. Se você aguentou até hoje coisas, você aguenta. Eu falei com a minha mãe antes de ontem, mãe, se você aguentou chegar até aqui, continua confiando no Senhor. Continua derramando as suas lágrimas, continua ficando sem comigo, igual você fica. Mas fala com Ele a todo instante. Se você chegou até aqui, continua com a sua fé, não muda. Não arreda o pé daquilo que você quer, porque você é vaso, você é escolhida. Glória a Deus. Você é escolhida de Deus, Ele te separou. Ele vai ouvir cada palavra sua, cada oração que você fizer, Ele vai ouvir. Porque você foi separada. Ele te amassou e cuidou de você, até tirando, na hora que ele estava tirando o barro lá para colocar na roda. Ele foi te moldando. Cada dia que passava, Ele trabalhava em você alguma coisa. Hoje Ele quer trabalhar na sua natureza, amanhã vai trabalhar no seu caráter. Depois da manhã Ele vai fazer de você um vaso de excelência. E você não vai ficar perdido por aí afora, como tem vários vasos perdidos. É, Jesus. Você vê pessoas lá fora, você olha para a pessoa, você fala, gente, aquela pessoa não vaso na mão de Deus e nem ela sabe. Mas está lá fora perdido. É um vaso precioso. É aquele vaso que Deus trabalhou nele, delicadamente, fazendo cada voltinha, cada parte. Ele foi trabalhando e foi moldando. Ele pode moldar nós nessa noite. Ele pode passar a mão dele sobre nós, colocar sobre nós uma graça tão renovada, que você vai passar pelo fogo como este vaso. Aleluia. E não vai agir. Mas tem gente que não quer que Deus tire as coisas que atrapalham ele. Tem pessoas que não querem que Deus trabalhe na vida dele. Ah, não, deixa do jeito que está, assim mesmo está bom. Deus, Ele vai trabalhar no vaso, Ele vai tirar tudo. E Ele tem que tirar. Se Ele não tirar as impurezas que tem no barro, na hora que você está mexendo no barro, se Ele não tirar aquelas pedrinhas, aquelas coisas que vão atrapalhar, quando você for dentro do forno, você vai rachar. Você não vai aguentar a temperatura. Como muitos vasos aí fora não têm aguentado a temperatura. Muitas pessoas não têm aguentado o roxão e têm abandonado a casa de Deus, a obra de Deus. Não quero saber mais e pronto, acabou. Verdade. E deixa para lá e não quer mais saber. Ah, se
Se um dia eu puder me tornar um vaso dela, né, um vaso de ouro, aí eu quero. Mas sabe-se lá se é assim que tem que ser? Você sabe se é assim que tem que ser? Você tem que ver a vontade de Deus na sua vida. O que prevalece não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Não adianta você falar, ai, coitado de mim, coitada, ai, Senhor, está doendo. Mas é para o seu bem. É para o seu bem. Imagine que se a Rosilene fosse feita de prata, de ouro, de bronze, não tinha aguentado hoje, olha o que eu passei. Eu não tinha chegado até aqui. O pastor fez aquela oração bonita ontem, falando obrigado, Senhor, pela vida dela. Porque se não fosse o Senhor, nem aqui estava. E é verdade. Se não fosse a mão dele, eu não estava aqui. Mas ele trabalhou na minha perfeição. Ele me amassou do jeito certo. Só ele que sabe amassar a nossa vida do jeito certo. Glória a Deus. Ninguém mais. Ele te amassa com carinho, com cuidado. Está faltando água, ele pinga um pouquinho da água lá no barrinho, vai amassando. Está doendo, ele fala, está doendo. Vou pingar um pingo de unção aqui, ó, para ficar mais macio, mais maleável, para não ficar tão difícil igual está. Mas tem gente que nem assim não quer. Eu não quero. Eu não quero saber. Eu quero ser próspero. Eu quero ser importante. É isso que eu quero. Eu não quero pagar preço. Eu não quero ficar por aí afora pagando preço. Eu não quero ficar por aí afora fazendo propósitos. Eu não quero ficar por aí fazendo isso e aquilo outro para mim ser alguém na vida. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Mas se não, você não descer na olaria da humildade e ser simplesmente um vaso na mão de Deus, o que vai ser de nós? Glória a Deus. Dói. Quando ele amassa, dói. Mas ele sabe como amassar. Ele sabe que no final tudo vai dar certo. Aleluia. Mesmo nós murmurando às vezes, pensando, mas que demora essa bênção, que demora essa vitória. Mas ele sabe a hora certa de te dar vitória. Glória a Deus, é verdade. Mas seja um vaso passivo, seja um vaso cheio de unção para ter paciência de esperar algo de Deus. Aleluia. Faça a vontade dele, não faça a sua. Sim, Não, porque eu quero fazer a minha vontade. Não, eu quero ser mais do que um vaso. Mais é só Deus. Mais aqui é só Jesus. No mais não tem como. A roda dentro da olaria, ela roda conforme a mão dele, a pressão da mão dele. E quanto mais aquela roda roda, mais perfeição ele faz em você. Glória a Deus. Não, eu vou moldar esse meu filho aqui dessa forma. Eu vou fazer essa minha filha aqui dessa forma. Eu vou caprichar nessa parte aqui, porque essa parte aqui dele tem que ser mais bem aperfeiçoada. Esse vaso aqui ele é difícil, então eu vou trabalhar na vida dele de maneira diferente do que na vida do outro. Ele trabalha de maneira que cada um vê o trabalho das mãos dele diferente da perfeição minha pela perfeição da Regiane. Quando ele fez a Regiane diferente de mim. Ele não me fez igual a ela. Ele é tão bom para conosco que cada um de nós temos o nosso DNA separado. Nosso DNA é o dele. A cada pessoa ele fez de uma maneira, presbítero. O seu DNA, as curvas que ele fez em você não são iguais do pastor Marco Aurélio. As suas são as suas. As prioridades que ele tem ao amassar o barro para fazer você é diferente da que ele tem para fazer o pastor Marco Aurélio. Não, o pastor Marco Aurélio eu vou moldar ele dessa forma, porque
ele tem que ser moldado desse jeito. O presbítero Mário vai ser moldado dessa forma, porque ele tem que ser moldado dessa forma. É assim que Deus faz. Glória Mas a Deus. nós não queremos aceitar isso. Nós que queremos dar a ordem para Deus. Não, Deus, só vai me amassar de jeito, porque eu estou cansado de sentir dor. Não, o Senhor me amassa mais devagar. Quer dar ordem para Deus. Quem manda é Deus. Aleluia. É Deus que abre a boca Glória do a vaso. Deus. É Deus que enche o vaso. Aleluia. É Ele que põe dentro do vaso aquilo que Ele quer. Não é aquilo que eu quero. Ele molda o vaso do jeito que Ele quer. Ele quer mais fino, Ele quer mais grosso. Ele quer o vaso mais alto. É Ele que manda. A olaria é dele. A casa é dele. O vaso é dele. O banco é dele. A roda é dele, não é minha. Glória a Deus. Ele te põe na roda na hora que Ele quiser. Ele te amassa na hora que Ele quiser. Ele põe força ou deixa de pôr na hora que Ele quiser. Que quando Ele quiser amassar devagar, Ele vai amassar. Aí você não vai sentir nada. Mas na hora que Ele quiser apertar você, Ele vai apertar. As coisas vão ficar difíceis para você. Você vai gritar, ai, mas não vai ter jeito. Você vai falar, ui, mas não tem jeito. Não tem ninguém para te tirar da mão dele. Não tem ninguém para falar, meu Deus, não faz isso com ele, não tem. Porque se ele te pega de jeito, é com ele. É preferido você cair na mão do diabo, que você tem ele para tirar você. Se você cair na mão do diabo, você tem Deus que vai lá te tirar, do que você cair na mão de Deus. Como barro. Porque na hora que ele começar a te amassar, te colocar no estreito, aí você vai ver o que é bom para todos. Aleluia. Porque tem gente que quer ser vaso. Não, eu quero ser o vaso de ouro. Você não sabe que preço que você vai ter que pagar. É verdade. Ah, eu quero ser pelo menos de prata, Deus. Você não sabe o que você está caçando com a sua cabeça. Porque quem quer muito, muito será cobrado. Ou você faz, ou você obedece, ou você não obedece. Porque quem manda na olaria é ele. Quem manda no barro é ele. Você é barro, mas ele é o oleiro. Quem que manda? Quem pode mais? Glória a Deus. É o oleiro. E aqui é a casa do oleiro. Aleluia. Aqui é a olaria, onde você vai ser amassado. Não interessa a sua idade. Não interessa a sua cor. Não interessa se você tem dinheiro ou se você não tem. O problema é seu. Aleluia. Você vai ser amassado, você vai. Glória a Deus. Aqui, ó Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Não sei se vai doer ou se não vai. Mas tá todo mundo light. Tá todo mundo numa boa. Não, eu sou o vaso. Não, hoje eu destaco hoje. Hoje eu vou falar melhor do que o pastor, porque eu sou de ouro. Quem não quer? Todo mundo quer ser de ouro, não é não? Aleluia. Mas pode ter certeza que você vai ter uma boa cobrança. Você vai ter uma boa cobrança. Não, porque eu sou vaso. Eu leio sua identidade, não preciso nem ser na igreja bêbada e sair revelação. Porque eu, quando eu abro a boca, irmã, é sério, só rajada. Mas deixa o pastor falar um sim assim. Deixa Deus usar alguém dentro da própria igreja para falar um ar com ele. Rapidinho, ele não é vaso mais de prata. Ele é de madeira, hein? Eu te dou uma torada no meio da cabeça. É desse jeito. Tá achando que é fácil ser vaso? De barro igual esse aqui? É feio, pastor, esse vasinho aí. Ele é feio, mas é o que mais tem valor. Aleluia. É o que mais tem Glória a valor. Deus. Glória a Deus. É o mais humilde. É. Esses que somos nós. Tremendo, papai. Esses que somos nós. Porque Deus não está à procura de soberbos, Aleluia. grandões, que só se preocupa com o seu ego. É, Jesus. Deus está à procura de verdadeiros adoradores humildes. Glória a Deus. Porque Deus não ama os soberbos. Deus ama aquele que gosta de ouvir a palavra. Sim, meu Deus. É esse que Deus ama. Glória a Deus. Mas para ser um vaso desse aqui, você tem que passar na fornalha ardente. Na hora do preparo do barro. Pá! Pá! Ai, tá doendo demais. Diz que tem uma faquinha, né?
que ele passa assim, dá essa talhada no barro, para que na hora que colocar no fogo, ele não rache. Aí é nessa hora que você vê o crente. Ah não, pai, chega, não aguento mais. Aí ele amassou só a parte de cima do barro. Oh glória, acabou, já amassou a parte de cima, né? Tá. De repente Deus fala assim, vira outra parte, ele tem que amassar a outra parte. Ah não, o que é isso? Não quer que amassa mais nada, não, Deus. Deixa desse jeito mesmo. Aí vai pro fogo. Nem bem entrou no fogo, já estourou. Já não é mais nada, já é só caco. Aleluia, Jesus. Já não é mais nada, já é só caco. E eu sei o quê? O que é que nós somos? Nós temos que decidir o que nós somos. Ou nós somos vaso, ou nós somos caco. E eu já falei isso aqui uma vez. Ou você é vaso, ou você é caco, espalhado no chão. Porque Deus tem o poder de juntar tudo e fazer você de novo. Porque a própria palavra diz que Ele pode fazer o vaso de novo. Ele pode juntar ele e fazer ele novamente. Colocar ele na roda. Colocar um pouquinho de água, um pouquinho da unção e amassar de novo e fazer outro vaso. Perfeito. Mas você tem que saber, não? Você vai querer? Você vai querer passar pelo processo? Você vai querer passar pelo processo? Porque o processo não é fácil. O processo não é fácil. É difícil. Hoje, nos dias de hoje, está difícil para ser vaso. Mas se você quiser, se a sua escolha for ser vaso, você tem que ser vaso por excelência. Você tem que ser vaso de verdade. Porque vaso de mentira está cheio por aí fora. Está cheio de vaso de mentira por aí fora. Mas aquele vaso que fica ali, ó, na obra mesmo, tem poucos. Você pode contar quantos. O negócio é fazer a vontade de Deus. Não é a sua. É a vontade de Deus. Quando você está na roda, que você é amassado, você tem que pensar, está amassando meu caráter? Está amassando tudo aquilo que eu não tenho até hoje? Deus está amassando para mim. E Ele vai me restaurar e vai me fazer um vaso de verdade. Mas não é um vaso para ficar encostado. É um vaso para ser usado. É um vaso para Deus encher da unção dele. Aleluia. É um vaso para ser usado. Quem imaginaria esse menino cantando dessa forma? Esse menino canta que a gente sente na carne a presença de Deus. Mas ele é um vaso humilde. Ele aprendeu, pastor. Verdade. Ele aprendeu que para Deus colocar ele aqui e ele fazer o que ele faz hoje, não foi fácil. Ele passou por muitas coisas, muitas provações, muitas quase fizeram ele desistir, mas ele foi firme. Não, eu quero. Pode me amassar, Deus. Seja o que for, vai doer, mas só pode me amassar, que eu vou suportar. Aleluia. Pode tirar as pedras, pode tirar tudo, que eu vou suportar. Glória a Deus. Isso é bonito e é difícil de se ver. Difícil demais. Difícil. Difícil demais de se ver. Raridade. Poucos. O mundo aí fora está cheio de jovens, muitos. Nenhum quer ser vaso de honra dentro da casa do Senhor. Então, se você, nessa noite, você está se sentindo assim, vazio, mas que vaso que eu sou? De prata, de madeira? Que vaso que eu sou? Não acorda. Seja um vaso de barro que com muita humildade fala, Senhor, eis-me aqui. Se disponha, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Pai. Ô pastor, aí eu aqui, pastor. Pastor, você está me vendo aqui, pastor? Se dispõe para fazer as coisas para Deus. Aleluia. Se dispõe a obedecer a palavra. Porque hoje, pastor, eu vou falar sinceramente com o senhor. Está difícil para o povo obedecer até o pastor. Difícil. É igual assim, que ditado que fala, profeta de casa não faz milagre. Mas dispõe-se pelo menos em obedecer a palavra. Aleluia.
não quiser obedecer o pastor, obedece pelo menos a palavra. Porque se Jesus chegar, agora ele vai chegar, você não vai ter desculpa e nem o pastor vai ter responsabilidade nenhuma com você. Porque o que ele falou, ele falou. Se você não quis obedecer, o problema é seu. Obedeça a palavra. Não obedecer o pastor, não obedecer pelo menos a palavra. Porque a palavra é a bússola. Nela não tem erro. Não, mas tem gente que não quer obedecer nem a Deus, nem o pastor da igreja. Não quer obedecer a ninguém. Nem seus pais, nem seus tios, nem ninguém. Não quer obedecer a ninguém. Mas se ele tiver uma oportunidade, ele quer brilhar. Quer brilhar. Se ele tiver uma oportunidade pequenininha, ele quer ser o maior grau. Mas eu sou tal. Ah, o que é isso? Como diz aquele moço, eu que sou? Eu que brilho aqui? Você não brilha nada, irmão. Quem brilha é Jesus. Glória a Aí ele quer brilhar. Aleluia. Estreitou, né? Aí sim. Glória agora. Aleluia, Jesus. Sem falar nomes de denominação de igreja. Uns anos atrás, bem lá atrás. Estou falando para a minha idade. Quando a igreja estava lotada, bem lotada, aí sim, queria ficar colada no pastor. Ficava pior pelo pastor. Não, eu ajudo o pastor, ajuda nada. Não, eu estou aqui no culto todo dia, tá nada. Não, eu sou o pior da igreja, é nada. Mas no dia que a igreja está lotada, porque no dia que a igreja está vazia, você está lá, mas você é o 07, você não conhece ninguém te conhece. Quando tem muita gente, você quer aparecer. Aí sim, aí eu quero brilhar. Dá licença que eu vou tirar foto. Eu quero sair aqui na foto. A igreja está cheia. Você quer aparecer para quem está lá. Por que você não aparece para Jesus? Que isso é humildade. Você não faz de baixo, sim. Não, mas eu quero aparecer para a mídia. Eu quero estar na mídia. Eu quero aparecer para todo mundo lá fora. Eu quero ser a tal. Não, você tem que ser o tal para Jesus. Ser um vaso simples para Jesus. Porque na hora que Jesus chegar, ele vai falar: vem, meu filho, você espera o quê? Corre para cá. Corre para cá, meu filho. Eu sei o que você passou. Eu sei de onde você veio. Eu sei quem é você. Eu sei de tudo. Eu sei quantas humilhações você passou para chegar até onde você chegou aqui. Eu sei de tudo que você passou para segurar o ministério da minha igreja, da minha casa. Eu sei de tudo que você passou, tudo que você sofreu. Todas as palavras, eu ouvi todas junto com você. Eu estava lá. Quando te humilharam, eu estava lá. Quando te falaram palavras pesadas, eu estava lá, eu ouvi também. Aleluia. Então vem, meu filho. Isso é só na hora do vamos ver mesmo. Mas ninguém quer pagar preço. Ninguém quer pagar preço. Todo mundo quer unção. Todo mundo quer prosperidade. Aleluia. Cadê meu carro? Todo mundo quer casa chique, quer mesa cheia. Mas a humildade, para ser um vaso diante de Deus, a pessoa não quer. Não quer pagar preço. E para nós recebermos a nossa promessa que nós temos, que Deus fez para cada um de nós, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que andar na presença de Deus, na humildade, fazendo a vontade de Deus, a vontade de nós. Tem vaso por aí que chega até batendo um no outro. Não, eu te bato com as minhas profetadas. Eu sou melhor, eu falo melhor. Eu dou mais revelação do que você. Eu falo bem. Eu tenho um ótimo português. Eu fiz isso, eu estudei, eu fiz aquilo outro. Ele quer ser um destaque. Mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado se você é um vaso por excelência. Aleluia. Se você é um vaso de verdade. Glória a Deus. Ele está preocupado quem é você. Se você é a
mesma coisa que você é aqui, você é em qualquer outro lugar que você for. Aleluia, Jesus. Você é? Mesmo vaso que você é aqui, você é em qualquer outro lugar. Quando você está no meio dos seus outros amigos, por aí afora, você é a mesma pessoa? Ou você muda de cara? Ou de repente você passa uma maquiagem. Lá eu não maqueio, aqui não, aqui eu não passo maquiagem. Mas você tem duas caras. Você é o vaso assim, depois você de repente você vira esse vaso aqui. Não, aqui eu sou assim, aleluia, dou glória. Ô pastor, eu sou humilde demais. Ô pastor, eu posso ir no forno, que eu não acho. Eu sou de barro, mas eu sou forte. Lá na rua, não sou nada. Lá na rua não sou ninguém. É, Jesus. Tu és lindo, lindo. Lá na rua não sou ninguém. Agora aqui eu quero aparecer. Aqui eu quero ser o maioral. Aqui eu quero ser demoleiro aqui dentro. Na frente das câmeras, como diz o ditado, né? Das filmagens. Eu quero ser o melhor vaso da igreja. Mas o melhor vaso é aquele que deixa o Espírito Santo encher até na boca. Aleluia. E não põe a tampa, não, deixa assim então. Derramar. Porque senão na hora que o vaso começar um movimento, a tampa sobe. A tampa vai sumir. E aonde que o irmão passa, todo mundo percebe. Ele lá, um vaso dele. Todo mundo que vê você fala assim, aquele é um homem de Deus, sente a presença de Deus em você. Você muda de feição. O vaso, quando ele é um vaso preparado, o vaso de Deus, a feição dele é completamente diferente. E Deus, quando ele tem promessa na nossa vida, pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai cumprir a promessa, ele vai. Ele vai cumprir a promessa na nossa vida. Seja você vaso de ouro, de prata, ele vai cumprir na sua vida. Mas se você quiser. Se você não quiser, não tem jeito. Ele bate na porta, ele te chama pelo seu nome. Mas se você não quiser, ele não vai te obrigar a nada. E ele deixou livremente você escolher quem você quer ser. Você pode escolher quem você quer ser. Você que está do outro lado da câmera aí, como diz o pessoal, você pode escolher quem você vai ser. Você pode escolher que vaso que é que você quer ser. Vaso de barro, de ouro, de madeira, de prata, rubi, de cristal. Você pode ser o vaso que você depende de você. Se você quiser escolher, você escolhe. Deus deixou livre-arbítrio para você escolher. Agora você se vira com as consequências da sua escolha. As suas escolhas que vão te determinar o que vai rolar para frente. Porque o que você escolheu, o que você escolheu. Marta escolheu a melhor parte. Qual foi a melhor parte? Adorar o Senhor, ficar nos pés dele. E foi uma escolha que ninguém pôde tirar dela. Ninguém. E nós temos o direito de escolher quem nós queremos. Eu quero adorar o meu Senhor. Eu quero ser um vaso por excelência. Eu não quero ser qualquer vaso. Eu quero ser um vaso cheio da presença de Deus. Oi, glória a Deus. Não é cheio de orgulho, de mentira. Não é orgulho, pior. Eu quero ser um vaso cheio da graça de Deus, da humildade. De ajudar o próximo, de fazer somente a vontade de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Amém. Agora você tem sua escolha. Você escolhe. E a presença de Deus, quando ela invade nossas vidas e nos transforma, igual ela transformou a vida do Lucas, eu fico olhando o Lucas, ele é uma transformação tão bonita. De quando eu conheci ele aqui, as primeiras vezes que eu vim, ele era completamente diferente. Porque quando você é passado pelas mãos de Deus, você deixa Deus te transformar, você vira uma outra pessoa. A transformação fica tão nítida que você olha e diz, mas será que é a mesma pessoa?
O Espírito Santo de Deus, ele usa a pessoa, ele invade o coração da pessoa, que a pessoa se transforma. Você não sente aquela, como que eu vou dizer, quando a pessoa era antes, a pessoa fica completamente diferente. Mas é a unção de Deus que impregna na pessoa. É a unção de Deus que entra dentro do vaso e transforma o vaso de maneira sobrenatural. Passa a ser cheio do Espírito Santo a partir de hoje. Esquece os outros vasos. Esquece de prata. Esquece de ouro. De madeira. Seja somente um vaso por excelência na presença de Deus. Aleluia. Deixa o resto que Jesus faz. Deixa o resto que Ele toma conta. Não queira lutar com seus próprios braços, fazer a sua vez. Não, eu vou resolver isso, pronto. Deixa Deus mesmo resolver. Esquece o resto. Seja somente o vaso de barro. Porque Ele aguenta, Ele supera tudo. Pode colocar ele no forno, no maior grau. Ele vai ficar intacto. Agora eu te prometo que porcelana vai ficar, ou de madeira, os outros. E eu sei que se você entra aqui, neste lugar, a cada dia você entra, vai para sua casa, volta no outro culto, tenho certeza que Deus tem trazido mudança sobre a sua vida. Você tem aprendido a fazer o que tem ensinado a palavra que Deus te dá. Porque aqui tem palavra. Aqui tem ensinamento da palavra. Aqui o pastor te ensina como que você busca a presença de Deus na sinceridade. Aqui o pastor te ensina como que você tem que proceder diante de Deus. Ele fala. Então se Jesus voltar, chegar aqui, se é esse vaso de barro, sou esse vaso de barro, Senhor. O pastor, o meu pastor, cuidava de nós aqui. Ele disse que o vaso de barro é o que tem valor. Então você tem que ir e voltar dia após dia, mês, termina o ano, começa o outro ano. Você tem que terminar isso sabendo. O pastor da igreja me ensina isso e isso. Você tem que aprender isso. Não você entra e sai daqui, você não aprende nada. O que o pastor falou? O que o pastor tem ensinado para vocês? Ele tem falado para vocês que vocês têm que buscar para vocês melhorar cada dia mais na presença do Senhor. Ele tem falado para vocês que a cada dia que você vai, que você volta, você vem de uma maneira e vai embora de outra maneira. Ah, o culto hoje foi ruim. A pregação hoje foi ruim. Será que você tem entrado aqui dentro como um vaso de barro? Hoje eu estou receptivo a ouvir a voz de Deus. Hoje, se Deus me der cajadada, amém. Se Ele não der e Ele me der coisa boa, amém. Você tem entrado aqui pensando assim? Você tem entrado no seu coração voltado para ouvir a palavra de Deus? Ou você vem como vaso? Hoje Deus tem que falar comigo hoje. Hoje Deus tem que falar comigo. Você vem impondo ao Espírito Santo para falar com você? Ou você deixa tudo na dispensação dele? Se ele quiser falar comigo, ele vai falar. Se ele não quiser, ele vai falar. Porque se ele falar, Regina, ele continua sendo Deus. Se ele não falar, ele continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, igual aquele corinho, entra na presença de Deus, como diz o corinho, desce como um vaso velho e sobe como um vaso renovado. Glória a Deus. Eu acho que é assim, não é? Desce como um vaso velho e quebrado. Pois é. Desce lá ao lari e sobe renovado. Novo. Não entra aqui achando que quem manda é você. Porque não é você que manda, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Porque a olaria aqui também é dele, a roda é dele. É Ele que manda, Ele é que faz. Então na hora que você entrar, ó Pai, ó, o que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz.
comigo? O senhor fala. Foi domingo passado que foi o curso de jovem, não foi? Foi. Aquele irmão pregou. Irmãos, posso abrir meu coração? Pode. Sai daqui lapiado. Glória a Deus. Nossa, mas tomei tanta cajatada. Aquele irmão pregou. Era cada uma, dava aquela lambada de um lado e outra. Passou. Ardeu, mas passou. De repente, lambada do outro lado. Como Deus falou comigo domingo naquela palavra. Como Deus falou. Mas eu vim com meu coração aberto. Senhor, seja o que for que o Senhor vai falar. Fala comigo. Não. Eu gosto de Deus na parede. O Senhor vai falar comigo é hoje. É hoje que o Senhor fala comigo. Ele vai falar se Ele quiser. Porque quem manda é Ele. Glória a Deus. Aleluia. A roda é dele, não é sua. Ele é que é o oleiro. Você só é o barro. Ele te pega, te soca na roda para te pegar de jeito. Querendo ou não, você vai ter que ser amassado. Querendo ou não, você vai ter que ouvir a palavra, igual eu tive que ouvir domingo. Querendo ou não, você vai ter que ser lapiado. Você vai ter que ser moldado na roda. Vai doer. Você vai gritar ai. Você vai gritar ai, mas ninguém vai te socorrer. Porque Deus quer te fazer um vaso por excelência. Glória a Deus. E se tiver pedra no meio, não tem como. Porque na hora que levar você no fogo, você vai rachar. Você não vai aguentar. Então toma cuidado. Às vezes nós gargantamos demais da conta. Ó, papo 10, como diz o pessoal. Às vezes nós temos o papo 10 demais da conta. Eu posso, eu aguento. Quem aguenta é Deus, quem manda é Ele, quem faz é Ele. Glória a Deus. Quem faz é Ele é que sabe de tudo. Ele que sabe a hora certa e nós não sabemos de nada. Aleluia. A oportunidade de entrar nesse lugar é grande demais. A oportunidade de você ser preparado aqui dentro desse lugar com essa palavra é grande demais. Aleluia. Porque não vai ter mais outra oportunidade. Eu falei que já, meus vasos já devem ter mais ou menos uns 8 anos que esses vasos estão prontos. Certo? 8 anos. Ou até mais um pouco. Só no hospital tem 3 anos que eu estou no hospital. Quando eu fiz esses vasos, eu trabalhava lá no Consuelita, lá no Belmonte. Eu já saí de lá já tem mais de 6 anos. E esses vasos estão prontos. Glória a Deus. Já fui em vários lugares. Esses vasos já fui em vários lugares. A ministração dessa palavra. E eu sempre estou mostrando esses vasos. Mas eu, Rosilene aqui, eu falo, Senhor, esse aqui é meu. Eu quero esse. Aqui esse é bonito, muito lindo, maravilhoso, cor brilhosa, mas eu quero ser esse. Então o Senhor me molda, me limpa, me ajuda a ser transparente diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque eu não quero ser vaso de destaque, não. Vaso de destaque só para enfeitar, só no dia da festa. Acabou a festa, vai encostar isso tudo para lá. Agora o vaso fiel, aquele vaso que aguenta, Meu vai Deus. estar sempre ali. Eita, glória. Aleluia. E eu falo com Deus isso, o que eu sou hoje? A glória de Deus. Eu sou um vaso. Pode me amassar, pode lapiar, pode vir chicotado. É assim, papai? É. Ah, é para fazer assim? É, então toma. Pronto. Não. Uns crentes brilhosos igual esse aqui, ó. Qualquer coisinha. Fala com o pastor que eu não volto aqui mais. Fala com o pastor que a partir de hoje eu não faço mais parte. Não faço, o problema é seu. O problema é seu. Fala com o pastor que a partir de hoje eu não vou nem na porta da igreja, não sou mais nada do ministério. O problema é seu. Bater com Deus é seu. Você quer ser vaso de ouro? O problema é seu. Você vai ter valor só aqui. Você vai ficar aqui, pastor, pra você ver a grandeza do vaso de ouro? Não vai, né? Eu não vou. E ali lá
todas lá em cima. Eu não vou ficar aqui para ver se você quer ser vaso de ouro. Eu não vou ficar aqui. Eu quero ser o de barro, só simplesmente o barro. Porque o que é meu de ouro está guardado lá em cima. A boniteza não põe mesa. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Boniteza não põe mesa. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha demais na conta é ouro, viu? Nem tudo que é bonito demais é que você ir lá meter a mão. Espera. O que é nosso está guardado é lá em cima. Aleluia. Mas para isso nós temos que descer na olaria de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sermos vasos humildes diante do altar do Senhor. Vasos por excelência na presença de Deus. Glória a Deus. Eu quero ser vaso por excelência na presença de Deus. Aleluia. Quero ser vaso de ouro aqui, que para aqui não adianta nada. Mas para Deus eu quero ser por excelência. Então se você quer, se você vai fazer a sua escolha, faça a sua escolha. É o ser de Deus. Eu não tenho nada disso. Se você vai aguentar a temperatura, como ele está aí, você vai ter que estar acessado na rocha de Jesus. Você vai estar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você fale com o Senhor nessa noite que vaso que você é. Eu não quero ouvir você falar. Para mim, se eu te perguntar aqui agora, que vaso você quer ser? Não. Quero que você fale com você mesmo, que vaso você quer ser nessa noite. Você quer brilhar? Você quer ser ofuscado? Você que sabe. Fala com o Senhor no seu lugar. Pai, eu quero ser um vaso de madeira, de barro, de ouro, de prata, de porcelana. Então você decide. Porque nós não temos muito tempo mais não. Sim, meu Deus. Não temos tempos a perder mais. Sim, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Fala com ele aí no seu lugar nessa noite. Como você tem andado? Como que tem sido o seu dia? A sua expectativa diante da graça de Deus? Fala com ele aí. Ele sempre tem uma solução. Ele sempre tem uma resposta para você. O presbítero Mário vai estar louvando o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, glória, glória, glória a Deus. Fique com o seu olho Sim, fechado. meu Deus. Louvado e agradecido ao nome Sim, do meu Senhor. Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor nessa noite. Deus maravilhoso, Deus tremendo, teu agir é linda, 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 Pai. Como é bom sentir a tua presença, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Enquanto o presbítero Mário vai Sim, louvar, meu você vai falar Pai. com Deus. Sim, meu Deus, sim, meu Porque a Pai. presença de Deus ela é real neste lugar. Ai, glória a Deus. A presença de Deus está neste lugar, aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória a Sim, Deus. meu Deus, meu Deus, Aleluia. meu Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Sim, meu Deus. Eu não estou com a garganta muito boa, igreja, mas eu estou pela fé. Vamos levantar. Glória. Glória. Quero ser Senhor agora, Aleluia. como um vaso nas mãos do oleiro. Eita, Deus. Quero a minha vida e me faça de novo.
Aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É por essa palavra maravilhosa. Ah, meu Deus, obrigado. Deus concedeu nessa noite. Quero agradecer ao pastor Macoré pela confiança. E dizer aos irmãos que às vezes nós pensamos assim, o fulano que tinha que estar aqui para ouvir essa palavra, o ciclano que tinha que estar aqui para ouvir. Mas é você que é base. Glória a Deus. Aleluia. A palavra foi para mim, foi para você. Então é nós mesmo que tinha que ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade e faço a palavra para o pastor em nome de Jesus. Aleluia.